Boa tarde, boa noite, pessoal. Essa daqui vai ser a nossa última aula. Eu pensei em dividir o filo Anélida em 2 a 3 slides, igual o que eu fiz com Molusca. Só que eu falei com o professor, ele falou que não tinha necessidade de eu tentar correr atrás muito sobre a classificação atual desse grupo, porque possivelmente ela vai voltar a mudar, então ficaria um pouco ambíguo, né? Eu gastar um pouco de tempo para a gente falar sobre como agora é constituído os grupos, então a gente vai usar a classificação clássica, né, dos Anélida, tá bom? Mas em geral, o que é que a gente vai falar sobre? Eu vou falar um pouquinho sobre cada grupo, eu vou falar sobre ecologia. Eu não fiz um slide, né, sobre a importância geral da para nós seres humanos, tá bom? Mas eu vou apontar um pouco sobre. Eu pretendo fazer, tá? Daqui de algum tempo, alguma outra aula relacionada a uma revisão sobre o conteúdo por completo. E daí a gente acaba falando um pouco mais sobre todos os grupos, já que eu vou revisar. Mas essa aula vai ficar muito extensa, talvez ela chegue até 2 horas, possivelmente. Então, vocês podem acabar dividindo ela, né, quando vocês quiserem assistir para estudar. Bem, introduzindo o filo, o nome Anélida significa pequenos anéis, possuem cerca de 70 mil espécies descritas, tá bom? Da forma mais clássica, a gente vem o que? Utilizando algumas coisas para caracterizá-las, que seria as certas, tá bom? Por isso que é poliqueta, oligoqueta, tá bom? E urudinha. E urudinha já vem de outra nomenclatura, que eu agora me esqueci, mas não é tão importante assim, tá? Mas esse queta significa cerdas, tá? Então a característica que era muito utilizada para classificar esses animais era a ausência ou a presença de cerdas, tá bom? Lá no início, né, na nossa primeira aula, o que que eu tinha falado? Os, as classificações dos seres vivos eram a partir de que, para você ser um ser vivo, você tem que se movimentar por conta própria. Por isso que os primeiros seres vivos, né, que a gente vem classificar, são os animais que ânimos, zoos, significa animação, movimento, tá certo? Então, depois foi redividido o que a gente chamaria de animais, né, de seres vivos, para se eles têm ou não sangue, e aqueles que têm sangue, né, se ele é vermelho ou se ele tem outra coloração. E daqueles que têm sangue vermelho, né, foram realocados alguns anelídeos, já que eles têm um pigmento, né, de hemoglobina, então o sangue deles é vermelho, e alguns outros têm outros pigmentos. Então houve uma separação, tá bom, naquela época. Mais uma coisa que depois veio acontecer era o quê? Classificar os seres vivos em vermes, né? Os animais em vermes e aqueles que seriam os animais mais, vamos dizer assim, menos sujos, né? Tem uma palavra certa para isso, mas eu não me lembro. Então, como os anélidas, né, até hoje eles são vistos como o que seria que a gente chamaria de verme, tá? Eles eram caracterizados da seguinte maneira: eles eram colocados muito próximos aos insetos. Lá, quando eu mostrar um cladograma um pouco mais atualizado, né, dos Anélida, eu vou mostrar alguns que são da antiguidade, que eles eram considerados grupo irmão ou grupo muito próximo, né, dos artrópoda, por causa de 2 características, tá bom? Eita, acabei saltando. A primeira delas é a metamerização do corpo, né? Os ecdysozoários, a grande maioria deles, é metamerizado, tá? E os anélida também são, mas a metameria neles é evidente. Nós, seres humanos, nós somos metamerizados, tá bom? Tanto é que vocês procurarem listras humanas, vocês vão ver que a gente possui listras, né, invisíveis, que são vistas com frequências específicas de cores, tá bom? De luz. E vocês acabam se vocês estudarem um pouco a fundo, vocês vão ver que ali é uma metamerização do nosso corpo, tá certo? Então, mas o que de fato é a metameria? A metameria nada mais é do que o corpo ele é segmentado,
tá? Cada compartimento do corpo é separado por septos, tá bom? E cada compartimento, cada segmento vai ter uma especialidade, uma função, tá bom? Então, como esses animais, né, são Lophotrochozoa, eles vão ter o quê? Eles vão ter a lava trocófora, tá bom? A lava trocófora, quando vocês vão ver ela, vocês vão ver que lá tem um ápice flagelado, e esse ápice se torna o quê? Se torna o prostômio desses animais. É no prostômio que você vai ter a cefalização deles, é onde a grande maioria dos órgãos sensoriais vai estar localizado, tá bom? Então, no meio, né, dessa larva, você vai ter o quê? Vai ter uma região com a boca. Aqui nos Annelida, ela forma uma região chamada de peristômio. No peristômio, a boca e alguns órgãos, né, palatíveis, né, e de excreção de saliva, tá bom? De enzimas digestivas, tá? Daí você vê o que? A segmentação do corpo. Cada um desses segmentos, ele vai estar, né, compartimentalizando órgãos. Então, cada um desses segmentos vai ter normalmente um par de gônada, ou então ele vai ter um par de nefrídeo, né? Mas todos eles vão ter os cordões nervosos, tá? Todos eles vão ter os canais de vaso, todos eles vão ter músculos, tá bom? Mas quando você chegar lá no terminal, você vai ter um pequeno segmento sendo produzido em estado de crescimento. E por isso que a gente chama de zona de crescimento, tá? E ele é produzido lá no finalzinho por um segmento chamado de pigídio, tá certo? E no pigídio nós temos o ânus da excreção desses animais, tá bom? Então, assim que se dá a separação do corpo desses animais, tá? Então, os Annelida têm peristômio como o primeiro segmento, ou seja, o segmento anterior, tá? O medial foi mal. O prostômio é o segmento anterior, o peristômio é o segmento medial e o último segmento é o pigídio. Entre o pigídio e o peristômio, a gente tem a metameria do corpo, né? Cada um dos compartimentos, cada um dos segmentos do corpo. E o mais próximo do pigídio é o mais novo, que está em desenvolvimento, que a gente chama de zona de crescimento, tá bom? Uma coisa que difere muito dos insetos, se vocês forem ver nos insetos, tem outros nomes, tá certo? Mas eu não vou entrar muito aqui nesses detalhes, tá? Então, dentro da morfologia interna desses animais, eu não vou falar muito dessa imagem, tá certo? Você tem uma série de estruturas. Esses animais ele têm um sistema totalmente completo. Então, todos os sistemas desses animais são praticamente completos, embora, né, os seus rins, os seus nefrídeos, eles sejam considerados como nefrídeos primitivos, tá? Eles são muito bem desenvolvidos, tá bom? Mas aqui a gente já vai ter uma parte mais simplificada, que agora sim eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa para depois a gente partir para os sistemas. Então, inicialmente, eles têm uma cutícula, tá? E assim como os insetos. Só que a diferença da cutícula deles para o dos insetos, dos artrópodes, é que a cutícula da grande maioria dos artrópodes vai ter o quê? Vai ter uma mineralização com cálcio e uma grande quantidade de quitina, tá? Essa quitina é um tipo de açúcar, quem teve bioquímica, estrutural e metabólica, deve ter conhecido o polissacarídeo chamado quitina, tá? Ele ele tem uma conformação muito parecida com a glicose, tá bom? Ele é feito de glicose, não, me desculpem, de celulose, tá? A conformação é um pouco parecida com a celulose, só que a estruturação é bem diferente, tá? Agora, nos anélidas não vai ter, tá bom? Esse polissacarídeo, a quitina na cutícula. A cutícula, ela vai servir nos anelídeos, mas como uma ajuda ali na respiração, para manter o corpo úmido. Ela sofre um tipo de equidise, mas essa equidise, ela não é organizada, tá bom? Pela equidisona, que é um tipo de proteína, que é um hormônio, lá nos equidizoários, que vai organizar o processo de crescimento desses animais e a troca, né, de epiderme, né? Mas só que esses animais, eles trocam de cutícula por quê, né, os Annelida? Porque a cutícula, na verdade, ela é
ela é uma quantidade alta de proteínas, tá? Que vão servir para manter a umidade do corpo. À medida que eles estão se movimentando, às medidas que eles estão crescendo, à medida que eles vão produzindo, a parte mais externa da cutícula ela vai se dissolvendo, ela vai se perdendo. Então a troca deles não é por causa do crescimento do animal em si, tá? É por causa mesmo do atrito e o tempo de vida dessa cutícula, tá bom? Então, outra característica que já afastam eles dos insetos. Hoje nós sabemos muito bem que os moluscos e os Annelida, eles formam um grupo monofilético, tá bom? Tentei pesquisar o nome desse grupo, não achei, né? Na verdade, eu creio que eu tenha colocado lá no primeiro slide de molusca, mas se estava lá, eu não me lembro. Me perdoe, mas eu não me lembro o nome do táxon que unifica, né, esses dois grandes filos, tá certo? Mas enfim, abaixo da cutícula, nós temos a epiderme, que vai excretar a cutícula, e também que vai ter as células de proteção, de revestimento da parte mais externa do corpo. E abaixo dali, nós vamos ter a musculatura circular e a musculatura longitudinal. Ou seja, os anélida, eles vão ter musculatura em forma de anel. Para quê? Para manter a formação, a forma de um cilindro que eles possuem, e também para ajudar a movimentar o corpo em forma circular. Enquanto o longitudinal dá mais sustentação e ajuda o movimento peristáltico, porque a grande maioria desses animais se move com movimento peristáltico. Eles se contraem e são projetados para frente, utilizando também o celoma. Lembrando que esses animais têm celoma verdadeiro, tá bom? As duas partes, né, de revestimento da epiderme e da endoderme é revestida pela mesoderme, e a mesoderme forma uma cavidade com fluido que protege os órgãos, todos os órgãos desses animais, tá bom? Então ele também serve para ajudar a ter o movimento do hidrodinâmico, né? Peristáltico desses animais. E essa cavidade aqui, que vai ser o celoma, tá certo? Então, aqui dentro do celoma, a gente tem o quê? A gente tem esses vasos em verde, que são os nefrídeos. Lembra que tudo na biologia, que tem o nome nefrídeo, é a mesma coisa de um rim, tá? Então, esses nefrídeos, eles vão fazer o controle osmótico do corpo, no qual vão liberar sais dissolvidos em água, né, e compostos não utilizáveis mais por esses animais, principalmente o que? O ácido úrico e a amônia, tá bom? Não lembro se eles têm ureia, tá? Mas pela última vez que eu tenha lido, eles tinham o ácido úrico ou amônia, amônia principalmente em ambiente aquático, tá bom? Então, praticamente o nefrídeo serve como rim para osmorregulação do corpo, tá? Eles vão ter aqui, então, eh, a cavidade intestinal, e na cavidade intestinal nós vamos ter a tiflossole, que ela serve ali para estar um movimento peristáltico dentro do intestino para ele acabar sendo, como é que fala, ter uma ação mais de maceração do corpo, principalmente para animais que se alimentam de coisas duras, até mesmo de solo, tá bom? Acabam se alimentando de solo para absorver os micro-organismos ali dissolvidos no solo, tá bom? E depois excretam. Outra característica interessante aqui que a gente pode ver, eles vão ter um vaso sanguíneo dorsal e um vaso sanguíneo ventral. Eu tinha falado lá em protostômio e deuterostômio, que os protostômios eles vão ser o contrário da gente deuterostômio. Eles vão ter o sistema nervoso no ventre e o sistema circulatório no dorso. A gente é o contrário, tá? Mas por que isso ocorre nos anelida? Porque eles vão ter um vaso sanguíneo ventral. Porque a gente vai ter corações laterais, né? E nós vamos ter cavidades cardiovasculares laterais, que a gente chama de praticamente de corações laterais, e eles vão fazer a pulsação para fazer o sangue circular em forma de anel para ajudar no movimento do corpo. Então, ter esse vaso aqui ajuda por quê? Porque esse vaso dorsal, ele vai pegar sangue de lá do pigídeo, vai levar até a cabeça, e esse vaso aqui ventral vai pegar o sangue da cabeça e levar até o pigídeo. Então, também faz a circulação completa pelo corpo, tá bom? Então, não precisa ter um vaso, né, nas laterais para devolver. Faz um movimento circular e rápido, e também uma passagem entre as laterais. Então, é mais eficiente, tá bom? Ser assim, tá certo? E a gente vai ter o cordão nervoso ventral, tá? Não vai ter o dorsal, mas vai ter o ventral. E essas estruturas aqui em amarelo, tá bom? Normalmente são células para proteger
tanto a cavidade circulatória desses animais, quanto o intestino e também fazer uma comunicação com o celoma, tá bom? Então, nós vamos ter o sistema circulatório, como eu tinha falado, ele é em anel, tá certo? Ele vai ser um sistema fechado, com capilares, tá bom? Bem diferente dos moluscos, que os moluscos possuíam o quê? Hemocele. O que é hemocele? Uma cavidade dentro do corpo, que vai ter o sangue dissolvido, tá? Para que ele consiga fazer trocas gasosas com os tecidos e a difusão vai ocorrer entre todas as células em volta do da hemocele. Nesses animais não, eles vão usar capilares, tá bem parecidos com veias, tá bom? Não chega a ser veias, a gente não utiliza veia e artéria para esses animais, né? Lá em molusco a gente usa meio que artéria quando o sangue sai do coração, mas não é igual aos nossos, tá bom? Então a gente utiliza outros termos, tá? Então, o que é isso que vocês precisam saber? Vão ter corações laterais, sistema circulatório em anel, sistema circulatório fechado. Nós temos o tubo, o vaso sanguíneo dorsal e o ventral. O dorsal vem trazendo sangue de lá do pigídio até a cabeça, até o prostômio, tá bom? E o ventral vem trazendo sangue da cabeça até o pigídio, tá certo? No sistema nervoso, eles vão ter gânglios na parte dorsal. Caramba, José, mas você falou que o sistema nervoso deles é ventral. O que acontece? Lembra que lá nos moluscos eles vão ter um anel, né, nervoso em volta do esôfago? Então, bem possivelmente um ancestral comum entre anélida e molusca tem esse cordão, tá? E os gânglios cerebrais, ou então cerebroides, né, que não chega a ser um cérebro de verdade, eles vão ficar na parte superior do corpo, por quê? Por causa da alimentação desses animais. Tem mais espaço na parte superior, na parte dorsal da cabeça, então, se eles ficassem aqui embaixo, na alimentação, com certeza esses gânglios iriam sofrer com movimentos, né? Iriam ser afetados pelo movimento do esôfago, tá bom? No momento da aglutinação. Então, quando eles estão na parte superior aqui, eles não vão sofrer com atrito, não vão ser esmagados. Então, tem uma vantagem, tá bom? Mas não chega a ser um sistema nervoso dorsal. Por quê? Olha aqui, todo o sistema nervoso é periférico indo em direção à parte dorsal, tá bom? Então, o sistema nervoso dorsal, o anel nervoso aqui, né, deu origem aos gânglios na parte superior, e apenas isso, tá bom? Então, é, os nervos, né, dorsais, eles vão ter nervos laterais, tá bom? Que vão se ramificar em forma de anel também, e eles vão ter interligação escada, tá bom? Interligação escada para ter uma comunicação mais completa, né, entre eles, tá? Então, nós temos o sistema excretor, a gente vai ter os nefrídeos. Alguns metâmeros não vai ter nefrídeos, às vezes eles são mais especializados nas trocas gasosas do que na excreção ou na osmorregulação, tá bom? Mas vai depender também da espécie. Mas em geral, cada um dos compartimentos vai ter um par de nefrídeos, algum vai ter três nefrídeos, alguns vão ter só um vai ter dois pares, vai depender das famílias, tá bom? Ou até mesmo de gêneros, ou até de espécies específicas, tá certo? Ele vai estar localizado lá dentro do celoma, ele vai ter comunicação entre os vasos sanguíneos e o intestino, e ele vai absorver os sais, tá bom? E também vai liberar os compostos metabólicos não utilizáveis mais por corpo, e liberando por poros, chamados de nefridióporos, tá certo? Assim também como nos moluscos, tá bom? Quando esses animais eles são de água, né? Eles são animais marinhos, animais aquáticos, seja de água doce, salobra, por aí vai, eles vão normalmente liberar amônia, tá? Quando eles estão na forma terrestre, ácido úrico e ureia, tá bom? Ácido úrico, eu tinha falado lá atrás, eu meio que percebi que eu troquei. O ácido úrico, ele só vai ocorrer quando esses animais eles estão em um ambiente muito, mas muito, muito úmido, tá bom? Então, normalmente no ambiente terrestre vai ser ureia, no ambiente aquático vai ser o ácido úrico, o amônia, tá bom? Ácido úrico em espécies muito específicas, se elas estão em ambientes muito úmidos, tá bom? Terrestres e muito úmido, tá certo? Então a gente vai ter o sistema digestório desses animais, ele é completo, tá bom? Não tem reto.
tá? O reto armazenamento de fezes, que só ocorre nos vertebrados, aparentemente, né? Nós temos a boca, a faringe, esôfago, o papo, que ele vai macerar o alimento e armazenar alimento, moela, a mesma coisa, macerar e armazenar alimento, vai entrar ali dentro de uma estrutura que não é exatamente o intestino, tá bom? Como é que fala? Um estômago, tá? Normalmente a moela vai ter essa porção de estômago. Por quê? Esses animais eles não têm fígado, tá? Muitos poucos têm glândulas digestivas próximos ao fígado, tá certo? Então, os moluscos desenvolvem, né, uma estrutura muito parecida com o fígado, tá? Nosso fígado, mas nesses animais, nos anélidas, não possui. Tem outras glândulas, obviamente, para fazer a digestão. Mas aqui, o alimento cai dentro do intestino, ele sempre é absorvido e o resto sai no ânus, tá bom? Então a gente vai ter aqui a tifossole. A tifossole, ela vai servir para dar um movimento de contração, tá bom? E também para dar uma área maior de contato para absorção, tá? Então, nós temos aqui o sistema reprodutivo, né? Dentro dos poliquetas, normalmente os poliquetas não são hermafroditas, eles são dioicos, tem machos e fêmeas. Alguns são, sim, né? Seres hermafroditas. Todos os clitelata, que unificam os hirudíneos, que são as sanguessugas, e os oligoquetas, que são as minhocas, todos eles são hermafroditas. Muitas, muitas, muitas poucas espécies se desenvolveram se desenvolveram para diferenciar entre macho e fêmea, mas geneticamente eles têm a capacidade de se tornar um ou outro, tá bom? A reprodução normalmente vai ocorrer da forma sexuada, na troca de gametas, e pode ocorrer na forma sexuada, né? Quando você corta uma anélida e ele está bem nutrido, normalmente aquela divisão ali da parte, né, que você cortou ele, que tem a cabeça, vai desenvolver um clitelo lá no finalzinho e vai voltar a crescer. A parte que você cortou e deixou só o clitelo, aquela parte ali que está cortada, ela vai ser suturada, né? Aquele último segmento ali que foi cortado, ele vai ser liberado, né, para o ambiente. Aí o septo, ele vai fechar e ele vai começar a desenvolver, né? Vai começar a desenvolver o sistema nervoso de uma maneira mais específica e vai fazer com que aquele que se tornou o primeiro metâmero ali se tornar um prostômio e o segundo se tornar um peristômio, ali dá origem novamente à cefalização e à boca do animal, tá bom? Então ele consegue diferenciar muito bem os seus anéis, né, os seus metâmeros, se eles estiverem bem alimentados, tá bom? Assim, eles se reproduzem de forma sexuada. Pode ocorrer também nos poliquetas deles serem macerados por algum motivo. A corrente puxou eles muito forte, eles bateram em algum lugar, se separou, né? O único metâmero ele pode se diferenciar, se dividir e dar origem a um animal novo, mas ele tem que estar bem nutrido, tá bom? E bem saudável para isso, tá? Quando ele tem uma reprodução sexuada, né, quando são os poliquetas, como todos eles são aquáticos, eles liberam gametas no ambiente, os gametas se encontram, formam um ovo, ou então formam a larva, vai depender ali da família, e tem um desenvolvimento próprio. Quando tem a fertilização interna, né, o espermatozoide ele vem em direção, tá, aos poros genitais dos poliquetas, tem uma produção interna, tá? Normalmente essa reprodução interna, né, ela vai estar ali em uma cavidade bem próxima ao celoma, tá bom? Ali vai ter o desenvolvimento dos ovos, depois a liberação deles, ou então de larvas, a liberação dessas larvas. Quando são nos clitelata, né, eles vão ter o clitelo, e o clitelo vai armazenar os gametas, cada um dos clitelata vão se juntar, vão trocar gametas masculinos, né, dentro do clitelo, os óvulos vão ser fertilizados, vão dar origem a ovos. Esses ovos são maturados, são nutridos, né, por uma substância, normalmente é utilizada a albumina para fazer isso, que é um tipo de proteína que ajuda na nutrição dos animais, tá bom? Que ela pode ser degradada para virar diferentes substâncias, e ela também é utilizada para movimentar substâncias específicas dentro do sangue, tá bom? Então, esses ovos são maturados, tem um desenvolvimento, e eles são chocados, tem um desenvolvimento direto.
ou seja, nasce uma pequena minhoca, uma pequena sanguessuga ali já desenvolvida, só que ela vai crescendo e vai se modificando. Vai ter um animal muito parecido com o adulto, só que de tamanho menor, de coloração diferente, e por aí vai, tá? Então nós temos o sistema locomotor, finalmente com as cerdas. Quando nós temos ali os animais marinhos, tá? Eles vão ter os parapódios, tá bom? Os parapódios vão servir uma parte, metade deles para respiração, outra para locomoção e fixação, tá bom? As minhocas utilizam as cerdas para se ancorar no substrato, para dar um pouquinho de tração ali para proteger um pouco o corpo, mas elas vão ter um movimento ali peristáltico, utilizando o seu celoma e o sistema circulatório para isso. E a sanguessuga vai ter o quê? Vai ter ventosas. Aí ela vai fazer o movimento peristáltico utilizando os fluidos do seu corpo, mas vai utilizar a ventosa para se fixar, né, e se aderir e puxar o corpo, tá bom? Então, nós temos sistema respiratório. Quando é um ambiente aquático, é branquial, tá bom? Lá nos parapódios vai ter as brânquias, tá? E quando é terrestre, ou melhor, nos oligoqueta, vai ser por difusão na pele. Vai ter cavidades e poros mais abertos. Vai depender de sim de um ambiente úmido, porque vão ser proteínas, né, especializadas para isso, para ajudar na troca gasosa, tá bom? Elas vão fazer meio que, não sei se eu posso dizer que é uma ação enzimática, né, é uma ação catalisadora, mas elas vão acelerar a troca gasosa e vai fazer essa troca através da cutícula, tá bom? E por poros também. Então, nós temos a classificação atual, no qual a gente tem todo o grupo dos Annelida. Nós temos esse grupo aqui que a gente chamaria de poliqueta, mas ele é parafilético, porque, digamos assim, eu não consigo, eu meio que não quis editar, mas digamos que os poliquetas peguem esses dois táxons aqui, exclua todo mundo que está aqui e pegue esse resto, e pegue esses outros três aqui, a gente chama isso de poliqueta. Então ele se torna parafilético, eu vou falar isso nos próximos slides, mas ele se torna parafilético porque ele exclui alguns táxons, tá bom? Então ficam algumas espécies ali meio que indefinidas, se a gente for chamar poliqueta de poliqueta, porque clássica poliqueta tem todas umas outras características, tá bom? Que eu vou falar um pouquinho lá na frente, tá? Então a gente tem os clitelata, que tem um clitelo, que é essa protuberância aqui para reprodução, vou mostrar um pouquinho lá para frente. Onde a gente vai ter as minhocas, que são os oligoquetas, nós vamos ter as sanguessugas, os irudinha, tá bom? Aqui está faltando uma grande quantidade de táxons, mas aqui são uniões completas, tá bom? Nós temos espécies, gêneros, na verdade, e a gente tem aqui espécies, né, representando famílias. Mas aqui é um cladograma mais generalista, é bem maior do que isso daqui, só para vocês entenderem um pouquinho. Tá? Então aqui nós temos a classificação bem antiga, no qual a gente colocava os Annelida dentro de grupo irmão de artrópoda. Aqui a mesma coisa. Hoje a gente sabe que eles são grupo irmão de moluscos e a artrópoda já está em outra casinha, já está bem longe, né? De moluscos, nemateumintos e planárias, tá bom? Na verdade, nemateumintos são próximos de artrópodes, né? Nemateumintos são ictiozoários. Isso vocês vão ver na metazoa 2, tá bom? Então, nós temos as relações ecológicas. Muitos deles são predadores, principalmente poliquetas são predadoras. Poliquetas também é, como é que fala, filtradoras, tá bom? Elas armazenam cálcio e alguns outros sais para formar suas casas, suas carapaças para proteção, tá bom? Elas são também predadas por outros animais, tá? Dificilmente tem uma espécie parasita de poliqueta e oligoqueta. Normalmente as parasitas são sanguessugas, são zirudinha, tá bom? Mas em geral é isso, tá? Nós temos aqui, né, a importância um pouco ecológica para a gente dos oligoqueta. Nós temos os oligoquetas sendo utilizados para plantação, tá bom? Por quê? Eles forrageiam o solo, deixam ele mais aerado. Isso é ruim para grande quantidade de plantas, mas para muitas plantas da nossa agricultura, já que elas têm um tipo de vida mais voltada a serem ervas, né? Normalmente as ervas gostam de um solo bem areado. Então você ter minhocas naquele solo ajuda muito. E quando elas vão se alimentando de substâncias do solo, elas produzem uma substância muito nutritiva chamada de humus. Esse humus, se vocês forem procurar, ele tem uma estrutura gigantesca em forma de anel. E suas extremidades conseguem fazer uma troca de hidroxila, ou seja, diminui a acidez do solo,
por uma, como é que fala, por uma quantidade grande de sais. Então ele troca hidroxila, às vezes também hidrogênio, com alguns sais do ambiente, armazena esses sais como um composto orgânico. A planta ela absorve esse composto com uma grande facilidade. Quando ela quebra, ela tem uma grande concentração de carbono e água ali dentro, junto com os sais que ela necessita para produzir rapidamente suas proteínas. Então, a grande vantagem você ter, né, essas minhocas no seu solo, dependendo do seu tipo de planta, tá bom? Algumas são parasitas de planta, elas colocam ovos dentro de raízes, ovos dentro de tronco. Algumas se alimentam exclusivamente das raízes ou de fungos associados, né, de micorrizas nessas plantas, tá bom? E algumas minhocas também são predadoras. Elas se alimentam de insetos, elas podem se alimentar de ovos de alguns vertebrados, como Ginofiona, que são as cobras cegas, né? São anfíbios. Quando o ovo delas é muito pequeno, elas se alimentam desses ovos. Embora você tenha ali contato, você tenha algum cuidado parental ali na grande maioria das cecílias, né? Das Ginofionas, algumas que deixam seus ovos à toa, as minhocas comem. Também ovos, né? De amniota muito pequenos e a minhoca é grande, olha o tamanho dessa minhoca. Ela vai se alimentar desses ovos. Então vai depender também ali da espécie, do gênero e por aí vai, tá? Nós temos as sanguessugas, que elas são utilizadas muito também na nossa, como é que fala? Na nossa indústria farmacêutica, ou então, melhormente dizendo, em práticas mais tradicionais, né? Práticas complementares tradicionais, no qual elas têm uma substância, uma proteína chamada de iridina. A iridina é uma proteína que impede a coagulação e aumenta a dilatação dos vasos. Ela é utilizada em alguns tratamentos, né, com crianças do sexo masculino, nasceram com pênis e tem algum problema ali com o prepúcio, né, que a gente chama de fimose, se eu não me engano, ajuda ali a dilatar, né, a pele e deixar a glande sair para fora e ajuda até não necessitar da circuncisão, da cirurgia. Também é utilizado ali para algum tipo de tratamento que necessita de manter a circulação ativa a todo momento, tá bom? As sanguessugas, elas são predadoras ou parasitas. Essa sanguessuga que parece uma minhoca, ela é carnívora, tá bom? Ela se alimenta de outros anélida, ela se alimenta de insetos, ela se alimenta de outros vermes, ela se alimenta também até de vertebrados pequenos, dependendo se for um filhote ou se for um animal debilitado, tá bom? Não essa espécie em si, mas tem espécies gigantescas de sanguessugas, tá? Que elas têm a capacidade de se tornarem muito grandes, né? Que vão se alimentar de animais em oportunidades, tá bom? Mas a grande maioria é parasita. Isso daqui é um tipo de prática que o pessoal utiliza, né? Que é o quê? Você pega um saco cheio de. Um saco não, você pega uma membrana, né, de celulose, que é isso que a gente utiliza ali para fazer a salsicha, né, a calabresa, tá bom? Aquele plástico ali não é um plástico, é uma camada de celulose, tá? Eles pegam essa celulose, colocam um monte de carne com sangue, normalmente seriam os cortes entre raças nobres, né? Que seria intestino, coração, fígado, rim, né? Tudo picotado, com muito sangue, amarram e jogam dentro de tanque cheio de sanguessuga. Por quê? Tem pessoas que se alimentam de sanguessuga, tá bom? Assim como tem pessoas que utilizam carne de minhoca para se alimentar. Tem até mesmo uma lenda urbana, né, que o McDonald's utilizava carne de minhoca para fazer seus hambúrgueres, porque tem algumas populações na Ásia e na África e na Oceania que tradicionalmente se alimentam de minhocas, né? E também de sanguessugas. Se eu não me engano, também dentro da Europa tem algumas culturas que fazem isso. Não sei se nas Américas teria alguma cultura que fazia isso, né? Então aqui a gente entra nos slides, né, que seriam da outra aula, mas eu quis juntar os dois porque aqui ficaria muito rápido. Eu vou falar um pouquinho sobre diretamente os poliquetas. Poliqueta significa muitas cerdas, tá bom? Alguns autores vêm trazendo C1H, por isso que lá atrás eu deixei C1H, mas tem autores que vêm trazendo com H, o correto é utilizar o H, tá bom? Mas escrever C1H também não tá tão errado assim, porque vem do grego, não do latim, tá bom? Os poliquetas têm cerca de 12 mil espécies, então a grande maioria das espécies são de poliqueta. É um grupo parafilético, porque não englobam todos
os outros anélidas que não são clitelata, tá? Então se torna um grupo parafilético e até mesmo grupos que está entre grupos que são considerados poliquetas, como eu tentei mostrar lá no slide, né, com a filogenia mais atualizada, tá bom? Eles têm várias formas, obviamente porque não é um grupo monofilético, tá? Tem aquelas espécies que formam tubos e tem cirros mais desenvolvidos para filtração do alimento, para captura também do alimento. Tem aqueles que são bem segmentados, não depende de defeso para viver, normalmente fica em volta de rochas, no lodo, se alimentando de outros invertebrados. Nós temos aqueles que não são tão compridos, tá bom? São chamados de vermes peludos. Eles normalmente ficam em corais esperando se alimentar de pólipos ou então de filhotes de peixes, ou então de peixes debilitados. E a gente tem aqueles que se enterram, né, e ficam em forma de armadilha, com a boca em forma de armadilha para predar animais no momento oportuno, tá bom? Então, nossa morfologia geral, a gente vai ter ali, né, os nossas cerdas com o notopódio e o neuropódio. Neuropódio, já está dizendo neuro, detecção, tá bom? Esses são as cerdas que vão ser utilizadas para detecção do ambiente, para reconhecimento do ambiente e para fixação desse animal no substrato dele. E nós temos o notopódio, que vai ter modificações em forma de brânquia para respiração, tá bom? E as estruturas aqui são chamadas de cirros, que vão servir também para ajudar na fixação do animal, tá bom? Nós temos aqui a parte, né, ventral de algumas poliquetas predadoras. Nós vamos ter uma mandíbula, uma antena modificada, que na verdade não é bem uma antena, não é a mesma coisa de um inseto. A gente chama de antena porque serve para detecção do ambiente. Nós temos os cirros, que servem para se fixar e para também entender o que tem em volta dele. E nós temos o papo, que esse papo, na verdade, é para dar mais uma substância no corpo. E nós temos os olhos, tá bom? Próximo à boca, tá bom? Aqui, a boquinha do animal, tá? Aqui é o peristômio, que tem a cefalização com a boca. Aqui, o prostômio, peristômio, e o peristômio ele vai projetar a boca para frente, tá bom? Peristômio, a boca se projeta para frente dentro do prostômio, tá bom? Então, nós temos aqui outras morfologias, tá? Nós temos aqui o que a gente chama de Poliqueta de Natal, se não me engano, o nome da família é Sabelida, tá? Nós temos a coroa radiolar, esses radiolos, ou então cirros radiolares, eles servem para, como eu já tinha falado, movimentação da água, captura de alimento, filtração. Nós temos o parapódio, tá bom? Aqui é o parapódio, dá para ver. Nós temos o tórax e o abdômen. Parapódio, novamente, é o nome dessa estrutura você já me tinha falado, tá bom? Dessa estrutura aqui, para o parapódio, tá bom? O parapódio. Ah, não, aqui já está dizendo parapódio. Aqui outra estrutura bem parecida com a anterior que a gente mostrou. Aqui uma mais geral mostrando o protostômio, peristomo e parapódios, tá bom? Aqui parece até um oligoqueta, né? E nós temos aqui novamente os parapódios mais evidentes, com cirros, notopódio, respiração e neuropódio, fixação, detecção, e aqui dá para ver melhor como eles são, tá? E aqui já dá para ter uma diferenciação mais completa, tá? Então nós temos a parte interior, tá? Não vou falar tudo de novo, tá aqui o corte histológico do animal, tá? E nós temos os clitelata, eles vão ter clitelo, as outras 5.000 espécies descritas são, né, deles, a grande maioria, acho que 4.300 são de oligoquetas, que são as minhocas. Nós temos algumas características que definem o grupo. O clitelo, para reprodução. Eles não têm parapódios, ou eles não têm parapódios. As cerdas são reduzidas ou ausentes, como os irudinhos. Algumas minhocas também têm a cerda totalmente, como é que fala? Ausentes. Todos são hermafrodita, com algumas exceções de algumas espécies muito específicas. Desenvolvimento direto, ou seja, o ovo ele eclode com uma larva muito parecida com o adulto e ela vai crescendo, apenas isso. E o habitat são em água, né? Ou então em ambiente muito úmido, tá certo? Nós temos a morfologia geral novamente aqui do grupo. Aqui tem novamente uma poliqueta, mas foi uma das melhores imagens que eu achei, tá bom? Aqui mostrando as cerdas das minhocas, a divisão entre
Prostome, peristome e pigídeo. Aqui a sanguessuga com ventosas, tá bom? Que normalmente a ventosa tem a união de 4 segmentos, tá bom? Enquanto a região posterior, a ventosa posterior, tem um pigídeo mais 7 segmentos, tá? Aqui novamente a estrutura morfológica geral, né? Mostrando a boca, ânus e o clitelo. Aqui uma minhoca muito parecida com essa daqui. Reprodução, né? A gente vai ter aqui dois se comunicando. Aqui a gente vai ter o clitelo. Aqui vai ter um gonoporo masculino, no qual ele vai passar espermato... Não, desculpem, o gonoporo masculino vai estar na parte, né, aqui da cabeça, não aqui da cauda. O gonoporo masculino ele vai ser direcionado para dentro do gonoporo feminino. Aí esse gonoporo feminino ele vai ter a fertilização dos óvulos. Os óvulos são passados dentro de uma cavidade hídrica, né, desses animais, até o poro dentro do clitelo. O clitelo ele vai produzir uma substância serosa e cheia de proteína chamada de casulo, ou então de cápsula. Ele vai liberar esses ovos. Os ovos eles vão ser nutridos. Se eles já não foram fertilizados lá dentro, eles são fertilizados dentro desse poro, tá bom? Por quê? O que é que tá rolando aqui? Às vezes também eles se autofecundam. Alguns professores vão dizer, não, minhoca não se autofecunda. Sim, minhoca se autofecunda. Tem muitos estudos que mostram que minhoca também se autofecunda. Para quê? Vai entender. Acham que é uma grande desvantagem, mas talvez seja para garantir também seu próprio DNA, tá bom? Então elas podem se autofecundar ou armazenar espermatozoides de outros, passar para aqui, para o poro, né, masculino, e liberar dentro dos ovos, tá bom? Se eles já não foram fertilizados internamente. Então, a cápsula, ela é liberada e ela fica lá maturando os ovos aí, com o processo, né, de acordo com a temperatura, que se eu não me engano normalmente é 28 graus, tá bom? Para eles começarem a eclodir. Então aqui já é uma vista, né, superior de uma sanguessuga, tá? Parece muito um plateuminto. Aqui tá a cabeça dela, olhos com ventosa, boca, a probóscide, tá bom? Para, como é que fala? Se alimentar, né? Sugando. Nós temos aqui o átrio masculino, o átrio feminino. Nós temos a glândula de saliva. Nós temos aqui como é que fala? O esôfago, testículos, né? Sistema gástrico, tá bom? O reto, que não é bem um reto, porque ele não armazena as fezes. Nós temos o ânus com a última ventosa, tá bom? A mesma coisa aqui, já mostrando como seria a estrutura morfológica de uma sanguessuga, tá? As nossas referências, tá bom? E com tudo é isso, pessoal. Eu agradeço muito por vocês ficarem até aqui nessa jornada dessa monitoria. Ela foi um pouco vagarosa, porque eu gostaria de já ter feito todos os vídeos antes de outubro acabar, tá bom? Meu objetivo era o quê? Era agosto começou o semestre, eu ia ter a confirmação do professor sobre a monitoria. Ele me confirmou no na segunda semana de aula, tá bom? Eu fui tentando me alinhar, só que no final as coisas ficaram um pouco pesadas para mim, né? Mas felizmente eu consegui chegar até aqui. Talvez eu faça um grande resumão, aí eu vou abrir, eu vou gravar a tela do meu computador mesmo, né, do meu notebook. Eu vou abrir várias abas dentro do Canva. Eu vou abrindo cada um dos slides, fazendo um resumão. É tipo assim, apareceu, exemplo, apareceu aqui. E essa daqui são aqui a morfologia das sanguessugas. Tchau, galera. Seria mais ou menos isso daqui. Ou então, por exemplo, aqui a forma de reprodução sexuada dos clitelata, né? Vai ter o clitelo, a troca dos espermatozoides, a fertilização do ovo, a liberação da cápsula com os ovos, e os ovos eles vão ter um desenvolvimento direto. Os filhotes vão ter desenvolvimento direto quando os ovos eclodirem. Praticamente uma visão mais geral, né? Uma explicação mais geral de tudo. Talvez eu faça isso, mas primeiro eu vou ver como é que vai passar
essa semana de CEMIC e como é que vai estar minhas últimas semanas de aula, se elas vão ser pesadas ou mais leves. Com tudo é isso, pessoal. Muito obrigado de verdade, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar. A monitoria do ano que vem, eu conversei com minha professora Gesline, não sei se ela vai ser professora do pessoal de bacharel. Eu vou tentar fazer uma monitoria com ela, eu vou começar a fazer vídeo aulas, né, para MetaZoo A2. Então, se vocês acabarem querendo ter um acesso ali da monitoria de MetaZoo A2, vocês podem simplesmente entrar no canal, tá? E ver as aulas quando eu for postando. Possivelmente eu vou postá-las em janeiro, tá bom? Todas elas eu vou postar em janeiro, tá? Foi muito bom, eu desenvolvi um pouco bem minha didática, um pouco mais, foi uma boa experiência para mim, tá bom? Eu agradeço a todos que continuaram vendo as monitorias, tá bom? E é isso. Se possível, deixa o feedback de vocês, o que eu poderia melhorar, né? Eu tenho algumas críticas próprias, eu acho que eu poderia ter feito slides melhores, mas slides elaborados demandam muito tempo e demandam segmentos direto. E ler artigo, montar o slide, procurar coisa, não achar coisa, se desmotivar e tirar as coisas que você queria colocar, foi o que acontecia muito, tá bom? Eu queria ter feito aulas mais complexas, mais diretas, eu acabei não falando muito sobre a ecologia geral de muitos grupos, sobre até algumas relações tróficas bem precisas, que eu gosto muito, né, de estudar, de ver, tá? Algumas curiosidades sobre cada grupo, que eu gostaria de falar muito, mas não deu tempo. Talvez eu poderia ter feito isso como forma de quiz, como postagens dentro do próprio canal, né? Já que o YouTube permite postagens com imagens, até mesmo fazer quizzes, né? Dentro do próprio canal para auxiliar, né? Na fixação do conhecimento de vocês. Mas o YouTube, eu vejo que numa plataforma, não é bem uma rede, eu não vejo como uma rede social no sentido mais clássico da coisa, mas sim uma rede social, mas uma rede social que eu acho que não tem recursos muito próprios para esses objetivos naturais do YouTube, né? Exatamente, né? A gente fazer dessa seguinte maneira, não tem outra plataforma melhor. Eu acredito mesmo que eu escolhi outra plataforma que não é muito bem utilizada, talvez vocês não quisessem utilizar elas, então eu preferi seguir da forma mais concreta, né? E direta, né? Contudo, é isso, tá? Eu agradeço muito. Até um possível próximo vídeo. E muito obrigado pela atenção de vocês por todo esse tempo.